Mas agora, nesse terceiro período, nós iremos tratar do atletismo. E nós sabemos que o atletismo é uma grande modalidade desportiva. Eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre a história do atletismo, né? O atletismo é conhecido como uma prática esportiva mais antiga do mundo. Por quê? Porque ela é conhecida como esporte de base. Isso porque suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns da antiguidade. Lembram que sempre no decorrer do começo do ano eu falo para vocês sobre as primeiras atividades físicas realizadas pelo homem lá na antiguidade, lá na época dos primórdios, como andar, correr, né, lançar, saltar. Então, a partir do momento que o homem se adaptava lá na antiguidade a esse tipo de atividade, esses tipos de atividade, esses exercícios foram trazidos daquele tempo até há uns anos mais na frente, para se chegar o que essa modalidade hoje que é o atletismo, ok? O atletismo, ainda falando um pouco sobre a história, surgiu, como vocês sabem, né? O berço dos esportes, que eu sempre falo para vocês, é a Grécia, né? Com o surgimento lá na Grécia, lá na antiga Grécia, em 776 a.C., o ano que a primeira Olimpíada da história foi realizada foi lá na Grécia, certo? Lá como a cidade, ela é considerada até hoje a cidade olímpica. Por quê? Porque foi lá onde tudo se iniciou, certo? No entanto, os registros apontam que há cerca de 5.000 anos ele já era praticado no Egito e na China. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Mesmo antes, né, da Grécia vincular, colocar proposto o atletismo como um esporte desportivo, porque foi onde se iniciou tudo, já tinha meados que há 5.000 anos antes, a história do atletismo já tinha surgimento tanto no Egito como na China, né? Dado por os povos antigos que viviam lá, certo? E como foi com o atletismo, a partir de que momento o atletismo chegou no Brasil? Olha lá, vamos lá um pouquinho. O atletismo começou a ser praticado no final do século XIX. A primeira competição realizada foi em 1914, no clube da Esbérnia, na cidade de São Paulo. A prova, que tinha competições em 12 eventos, foi vencida por um dinamarquês radicado na cidade, chamado de Slovard Ramus. Vocês sabem que eu domino muito bem o inglês, né? Com esta prova, a cidade de São Paulo entrava na história do esporte brasileiro como a primeira cidade a realizar competições no país, certo? Ainda falando um pouco do atletismo no Brasil, em 1921, o Clube Atlético Paulistano inaugurou o primeiro estádio para a prática no Brasil. Até então, lá em 1914, a modalidade era praticada, né? Ainda não era totalmente aceitada, né, no nosso país. Mas a partir de 1924 foi inaugurado o primeiro estádio para essa modalidade. O Brasil teve sua primeira participação nos Jogos Olímpicos em 1928, certo? Aonde foi? Na Olimpíada de Paris, na França. E a equipe brasileira na época tinha apenas 8 integrantes. A primeira medalha conquistada por um brasileiro foi em 1952, nos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, certo? Como era o nome do rapaz? Ademar Ferreira da Silva, certo? Conquistando o ouro no salto triplo, batendo o recorde mundial com o salto de 16 por 22 metros. Então, assim, a gente tira dessa história belíssima do atletismo que ele não se alavancou só no nosso país, ele tomou uma proporção em outros países também. Mas nós sempre gostamos de evidenciar o que aconteceu aqui. Então, assim, com certeza nós sabemos que nós temos hoje vários países bem contextualizados que dominam belíssimamente essa prática, né? Mas nós não podemos deixar de ressaltar o nosso próprio país, ok? Outra coisa, o atletismo ele é uma modalidade desportiva que envolve disputa de 4 provas. E aí, tia Raquel, que provas são essas? Vamos lá. Primeira, corrida, salto, arremessos e lançamentos e a marcha atlética, mais conhecida como um tipo de maratona, ok?
Vamos lá. Tia Raquel, e onde é que a gente pratica tudo isso? Isso precisa de um lugar próprio, um lugar fixo, apesar que aqui no Brasil são poucos os lugares denominados para esse tipo de prática. Não são todas as cidades, todos os estados que tem uma pista oficial de atletismo. Por exemplo, nosso sonho era que aqui tivesse, né? Mas o mais belo possível que a gente encontra é ali na capital. Então, assim, eu já tive a oportunidade de estar em 2 pistas oficiais, tanto na Unifor como no Centro Olímpico lá em Fortaleza. Então, assim, você fica assim maravilhado, logo vocês sabem o quanto eu sou fã, o quanto eu gosto dessa modalidade, ok? A pista oficial de atletismo, ela é constituída de 2 retas em 2 curvas, possuindo cada uma 8 raias, certo? Cada raia tem um comprimento de 400 metros interna, mais próxima ao centro. A raia mais externa é a mais longa, possuindo 449 metros. No decorrer das explicações, aqui ó, vocês estão vendo, ó? Tá aqui ó, a pistazinha, né? E aí, o que é que a gente pode perceber, né? Que mediante aqui essa grande pista, certo? Primeiro a gente denomina estádio. E nesse estádio nós vamos encontrar essas demarcações, que é onde são realizadas as provas, certo? E aí, se vocês puderem observar aqui nessa partezinha aqui de cima, vocês vão ver que tem 2 risquinhos aqui laranja, certo? Essa partezinha sempre fica afastada só um pouquinho da pista oficial. E geralmente é feita uma caixa de areia, porque é nessa partezinha onde acontece os saltos. Salto em distância, salto triplo, que durante o decorrer da semana, do mês, eu vou estar enviando o vídeo para vocês entenderem um pouco sobre a modalidade, certo? Se vocês observarem, tem um colchãozinho aqui, né, com uma barra de ferro assim bem alto. Por quê? Porque nesse local aqui acontece as atividades denominadas salto com vara, certo? Também tem um espaçozinho mais aqui embaixo, que é onde a gente faz o lançamento de dardo, né? E mais aqui embaixo tem um arremesso de peso, que eu amo. O arremesso de peso é usado, é uma bolazinha com peso X para o masculino, com peso X para o feminino. Então, assim, é uma prova que geralmente tem peso, quando a gente vai estar assistindo por transmissão através da TV, a gente vê que tem pessoas assim que são fortes, né? Que são mais fofinhas, que gostam de praticar essa modalidade. Mais aqui um pouco, a gente tem o salto em altura, né? Nós temos aqui fica a própria pista das corridas, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas aqui do ladinho nós vamos encontrar a pista, aquela lá que eu falei de 449, a pistazinha mais larga, a raiazinha mais larga, porque lá vai acontecer as corridas com obstáculos, ok? Passando mais um pouquinho, a gente vai ver um pouco sobre as provas, a classificação das provas. E aí, nós denominamos primeiro as corridas, existem as corridas rasas e as corridas de fundo. Tia Raquel tá até se engasgando, mas tudo bem, vamos lá. Continuando. As corridas rasas, nós chamamos corridas de velocidade. Tia, quando é que uma corrida é denominada corrida de velocidade, corrida rasa? Quando ela tem 100 metros, 200 metros, 400 metros, ok? Então, assim, o que é que acontece nesse tipo de corrida? Vamos lá, geralmente eu tenho 4 alunos. Vou aqui chamar meus alunos de primeiro ano. Deixa eu me lembrar aqui. Júnior, Vitor, Alex e João. Vamos dizer que eu tenho esses 4 alunos, certo? Numa pista, ali na pista de atletismo, e eles vão agora se submeter a esse tipo de corrida, que é uma disputa de corrida de velocidade de 100 metros, ok? E o que vai acontecer? Tá aqui o João na posição 1, o Alex na posição 2, o Juninho na posição 3 e o Vitor na posição 4, certo? O que acontece? Tem uma coisinha que eu esqueci de dizer pra vocês. Sempre na prova de atletismo, quando vai acontecer as corridas, é dado
um tirozinho, um tiro de verdade verdadeira, para poder o atleta entender que ali é a hora da largada, ok? Quando acontece lá os atletas, eu vou mandar esses vídeos para vocês, estando lá em posição. E ao escutar, né, o tiro, aí, ó, perna para quem te queira. Começa a disputa. E aí, quem vai ganhar? João, Vitor, Alex, Juninho, vamos lá, vamos lá. Ganha quem? Quem chegar, quem for mais veloz, quem for mais ágil, mais rápido e chegar em menos tempo, ok? Então, as corridas de velocidade, elas acontecem dessa forma. Tia Raquel, o que é que precisa para poder eu participar desse tipo de corrida, né? Você precisa ter treino, né? Bastante treino, né? Trabalhar muito a questão da velocidade, da agilidade, para poder você ter um bom condicionamento físico para você ganhar, né, as suas corridas. Então, assim, eu já participei de competição, né? Nos Jogos Escolares, em 2011, eu tive essa grande oportunidade, né, de ver tantas pessoas, tantos professores, tantos alunos da rede estadual, tanto envolvidos nessa modalidade. Então, daquele tempo pra cá, ainda me apaixonei ainda mais pela modalidade, ok? Quando é que uma corrida é considerada de meio fundo? Quando ela é acima de 400 metros. Quando ela tem de 400, acima de 400 até 1.500 metros, por exemplo, 800 metros, 1.500 metros. Aí, essa corrida de meio fundo já é uma corrida, um tipo de corrida que você precisa ter um pique maior, você precisa ter um maior número de treino. Para quê? Para poder você conseguir o seu objetivo. Então, assim, geralmente, os atletas, as pessoas que gostam de praticar esse tipo de modalidade, eles não participam de uma prova de um dia para o outro, né? Para você ser bom em qualquer modalidade ou em qualquer coisa que seja, você precisa de prática, você precisa de treino, de exercício, ok? E tem as corridas de fundo. Tio, quando é que as corridas são consideradas de fundo? Quando ela é acima de 1.500 metros, né? E aí tem exemplo delas, né? 5.000 metros, 3.000 metros, né? 10.000 metros, que já chega o caso das maratonas, né? Ou marcha atlética. Então, assim, a gente tem essas 3 classificações: corrida de velocidade, de meio fundo e de fundo, e elas são caracterizadas por a distância em metros. Então, assim, como eu disse a vocês, a gente tem que ser, hiper para poder a gente conseguir o nosso objetivo. Outra coisinha aqui para vocês é a divisão e a classificação das corridas. As corridas, elas têm as suas divisões, elas são classificadas em alguns tipos, como corrida com barreiras, corrida com obstáculo. Tia Raquel, quando é que acontece a corrida com barreiras? Vamos lá. 110 metros com barreira masculino, barreiras. 110 metros com barreiras feminino e 400 metros com barreira masculina. Explico já a história das barreiras. Deixa eu só passar aqui para outra. E a corrida com obstáculo, 3.000 metros com barreiras masculino e feminino. Passe um pouquinho para mim. Passe um pouquinho para mim. Ok. Tem as corridas de velocidade até 400 metros, né? Vamos chegar lá. Deixa eu falar logo as com barreiras, obstáculos. Existe na prova de atletismo um madeirete, certo? Que ele é denominado, como se ele fosse... Vocês imaginem uma pista, né? Que você tem que fazer um tipo de corrida e no meio da pista tem um monte de coisa que você tem que superar o seu limite, né? Passar por cima dela, correr sobre ela. Então, nós chamamos esse madeirete de obstáculo. Obstáculo ou a barreira, né? Ele é feito uma barreirinha. Essa barreirinha, oficialmente, tem uma proporção de distância de uma para outra, onde o atleta vai lá. Não sei se vocês já conseguiram ver pela TV, né? A perninha, a cor mais linda, eu acho lindo demais. Os caras, quando estão fazendo a corrida com barreiras. Por quê? Porque eu vejo muito a situação da perna, né? Eu acho bacana, ok? A corrida de velocidade até 400 metros, como vocês viram lá anterior, que 400 metros ainda está na corrida de velocidade,
é a capacidade de percorrer uma distância no menor tempo possível. Compõe as corridas de velocidade, as provas de 100 metros, 200 e 400, como eu expliquei anteriormente, ok? Só evidenciando aqui um pouco da questão para vocês, certo? Aí nós temos, na corrida de velocidade até 400 metros, ocorre claramente, como eu disse a vocês, na pista. A saída é considerada nula. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre as questões do que acontece numa prova. Se ocorrer, por exemplo, a saída é considerada nula se o atleta parte antes do sinal do tiro. Eu não falei para vocês sobre a questão do tiro, né, e a largada? Então, vamos dizer que o atleta está lá em posição. Aí o que é que acontece? O atleta vai lá e parte antes do tiro. Então, obviamente que essa vai ser um momento nulo. Por quê? Porque o atleta saiu antes do tiro, certo? A segunda saída nula, quer seja feita pelo mesmo atleta ou por outro atleta, é desclassificado o atleta em questão, certo? A saída é feita a partir de um bloco, que é chamado bloco de partida, certo? Bloco de partida. Tem uma espéciezinha lá de um bloco de madeira, que o atleta fica lá na posição, bem bonitinho, né, com as mãozinhas posicionadas, e aí quando dá o tirozinho, ele vai lá e bate o pé, certo? Nas corridas de meio fundo, que é acima de 400 metros, é a capacidade de percorrer uma determinada distância no menor tempo possível. Compõe as corridas de meio fundo, 800 e os 1.500 metros. A largada é feita em posição em pé e as suas marcas, disparo do revólver. Lá o aparelhozinho lá usado, né, do tirozinho, é um revólver mesmo. Usado por quem? Pelos árbitros da competição. Gente, a modalidade de atletismo é uma modalidade que na hora que está acontecendo as provas é um bocado, um monte de árbitros. É árbitro para quê? Para poder dar de conta das corridas, para dar de conta do salto com vara, do salto em distância, para dar de conta das outras corridas que ainda tem. Então, são muitas pessoas, ok? Os atletas não são obrigados a correr nas suas respectivas raias, certo? Ok, parou. Vamos lá. Já naquelas corridas, né, que é denominada corrida de meio fundo, que é a de 500, 1.500, 3.000 metros, é a capacidade de percorrer uma determinada distância no menor tempo possível, claro. E nessa corrida, os atletas precisam apresentar uma resistência, ser muito resistentes. Por quê? Porque já é uma corrida com uma proporção e uma distância muito grande. Então, é o que eu falei, o atleta já tem que ter um bom condicionamento. O corredor de longas distâncias, porque essa de 3.500 já é uma distância bem peculiar, deverá começar seu treinamento com muita antecedência. Então, assim, você que pensa em ser um atleta desportivo de atletismo e quer correr 3.000, 5.000, 8.000 metros, então você passe a treinar com bastante antecedência, porque senão você não vai ganhar esse hábito, esse condicionamento logo, ok? Tia, quando é considerado uma maratona? Quando a distância percorrida ela é a partir de 2 km e 195 metros, que é o que acontece na famosa, né, corrida de São